Muito bem, vamos então dar continuidade à nossa aula de triângulo de Pascal iniciada no vídeo anterior. Bom, nós então estabelecemos na aula anterior o que nós chamamos aqui de relação de Stiefel. Na prática, o que nós vimos é que essa relação serve para estabelecer uma relação entre dois elementos consecutivos, de modo que a soma desses dois elementos consecutivos em uma linha, o resultado está exatamente na linha abaixo aqui da segunda parcela, ou seja, do elemento mais avançado do meu triângulo de Pascal. Então, por exemplo, se eu somar os dois elementos aqui dessa segunda linha, o resultado está na terceira linha, logo abaixo. Se eu somo, por exemplo, os dois elementos da quarta linha aqui, esses dois últimos, o terceiro e o quarto, o resultado está logo na coluna 4, linha 5, e isso é válido para quaisquer dois elementos consecutivos que eu venha a tomar. Tudo bem? Bom, eu disse na aula anterior que isso serviria para construir, então, o triângulo de Pascal de maneira muito rápida. Por quê? Se eu for fazer o triângulo de Pascal via combinações, eu vou ter aqui no começo cálculos simples, é bem verdade. Mas quando eu chegar aqui, por exemplo, já na linha 5, os cálculos vão começando a ficar cada vez mais difíceis, porque os fatoriais vão ficando maiores. E existe uma maneira, então, de construir de maneira bem rápida um dispositivo bem simples que vai me permitir chegar em todos os elementos que eu desejar do triângulo de Pascal sem fazer cálculos envolvendo fatoriais. Então, a maneira de fazer isso é usar a relação de Stiefel. Para tanto, eu vou observar duas coisas antes de começar. Primeiro, note que a coluna 0, toda ela é formada por elementos iguais a 1. Por quê? Porque, por exemplo, aqui no C00, isso aqui seria o fatorial de 0 sobre 0. Isso é 1. Aqui seria o fatorial de 1 sobre 0 vezes o fatorial de 1. Isso também é 1. O fatorial de 2 dividido pelo fatorial de 0 vezes o fatorial de 2. De maneira geral, eu tenho aqui a combinação de n 0 a 0 como sendo o fatorial de n dividido por 0 fatorial vezes o fatorial de n. Ou seja, eu sempre simplifico n fatorial com n fatorial, 5 fatorial com 5 fatorial, 4 fatorial com 4 fatorial. Então, aqui essa coluna é formada de elementos todos iguais a 1. Então, eu vou construir essa primeira coluna observando esse fato. Então, aqui a gente vai ter, representando aqui o C00, eu vou ter 1. Aqui na minha primeira linha eu vou ter 1 também. 1, 1, 1 e 1. Eu vou fazer até a quinta linha, tá? Para corresponder com esse meu primeiro esboço aqui. Muito bem. A outra observação é que a diagonal, essa diagonal aqui maior, que vai desde o 00 em diante, essa diagonal aqui, que corresponde à diagonal principal de uma matriz, onde os elementos aqui da linha da coluna têm o mesmo índice, essa diagonal, pelo mesmo motivo, também são elementos todos iguais a 1. Porque quando eu for fazer aqui a combinação, por exemplo, 5 a 5, isso vai ser 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 0 fatorial. Ou seja, eu sempre vou estar simplificando numerador e denominador, de modo que todos os elementos vão ser iguais a 1. Então, eu também posso preencher aqui com apenas uns. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Então, perceba que o que falta preencher, na verdade, são esses elementos que estão aqui abaixo. Os elementos que estão aqui abaixo. E esses eu vou preencher a partir da relação de Stiefel. Então, perceba, ao adicionar esses dois elementos aqui, 1 mais 1, o resultado é 2. E o resultado eu coloco exatamente aqui na linha abaixo. Isso vai ser 2. Então, 2 é o resultado de 1 mais 1. Eu já obtive aqui um dos meus elementos. Vou circular de laranja para você perceber que foi a soma dos dois acima. Muito bem. Agora eu vou adicionar, para obter esse elemento que está aqui abaixo, eu vou adicionar justamente quem? Eu vou adicionar 1 mais 2, o resultado disso é 3. Eu vou adicionar 2 mais 1 e o resultado disso também é 3, e eu já obtive a terceira linha. Vou continuar adicionando, vou fazer 1 mais 3, o resultado é 4. 3 mais 3, o resultado é 6.
3 mais 1, o resultado é 4 e eu já obtive a quarta linha, né? Vou aqui circular também alguns para você perceber como foi que eu obtive. Então, eu somei 1 mais 3, por exemplo, e obtive como resultado, eu obtive 4. Eu somei, por exemplo, vou somar, por exemplo, 6 mais 4 e vou obter como resultado quem? Vou obter como resultado 10. Da mesma forma, eu posso somar 4 mais 6, o resultado também é 10. Da mesma forma, posso somar 4 mais 1, o resultado é 5. 4 mais 1, o resultado é 5. Então, perceba que eu construí aqui rapidamente o triângulo de Pascal sem ter que utilizar fatoriais para chegar nesse meu resultado. Perceba que assim é muito mais rápido e isso é consequência imediata da relação de Stifler. Apenas para título de conferência, né? É claro que o nosso resultado já foi demonstrado, mas apenas para você perceber, para você se convencer rapidamente, eu posso, por exemplo, pegar esse elemento aqui, o combinação 5, 4 a 4. O combinação 5, 4 a 4, se eu fosse desenvolver da maneira como o triângulo aqui se apresenta, então eu teria que desenvolver, seria, né, combinação de 5, 4 a 4, seria 5 fatorial dividido por 4 fatorial, 1 fatorial. Nós sabemos que isso pode ser escrito como sendo 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial apenas, porque 1 fatorial é 1, e sobra simplesmente 5. Mais um para se convencer, pega a combinação de 5, 3 a 3. Nós vamos ver que tem que ser 10. Seria a combinação de 5, 3 a 3, isso é 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Eu posso escrever, então, 5 fatorial como sendo 5 vezes 4, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Então, eu posso escrever 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2, porque 2 fatorial é simplesmente 2. Então, 3 fatorial eu simplifico, 4 eu simplifico com 2, sobra 2, 5 vezes 2 é 10. Então, perceba que, de fato, né, eu não tenho necessidade de fazer cálculos desta forma. Perceba o quanto eu demorei para chegar no conhecimento de dois elementos que eu poderia ter simplesmente somado 4 mais 1, 5, ou 6 mais 4, obtendo 10. Então, esse é o poder da relação de Stifler, né? Na hora de construir o triângulo de Pascal, é realmente a maneira mais simples, mais rápida de chegar ao conhecimento dos elementos que você necessita. Claro, como eu disse, o triângulo de Pascal ele é infinito. A gente aqui simplesmente parou na linha de número 5, porque era o nosso objetivo apenas ilustrar até aqui. Entretanto, nós temos também outras relações além da relação de Stifler. Temos algumas outras relações interessantes. A primeira delas, que eu vou enunciar aqui, tem a ver justamente com uma observação que a gente vai fazer aqui agora, que é o seguinte. Perceba que os elementos aqui colocados, dispostos aqui no triângulo, eles têm uma particularidade interessante. Se você vier olhando dos extremos para o centro, perceba que você tem uma simetria dos elementos. Você tem aqui, por exemplo, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1, 3 e 3, 1 e 1, 4 e 4, 1 e 1, 5 e 5, 10 e 10. Perceba que eu vou ter uma quantidade ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par de elementos. Quando for par, eu vou ter até a metade exatamente os elementos que vão estar dispostos na segunda metade, só que na ordem inversa. Então, se aqui eu escrevi 1, 5, 10, aqui eu vou escrever 10, 5, 1. Se aqui eu escrevi 1, 4... se aqui eu escrevi 1, 3, eu vou escrever aqui 3, 1. Se aqui eu escrevi 1, eu vou escrever 1. E assim eu posso proceder em todas as linhas pares. Quando eu tiver em linhas ímpares, como é o caso aqui, aqui são as linhas ímpares, né? Linha 5, linha 3 e linha 1. Quando eu tiver nas linhas pares, na 0, na 2, na 4 e nas demais, eu vou ter uma quantidade de elementos ímpar. Então aqui você só tem 1, aqui você tem o 1 e 1, mas você só tem um elemento aqui no meio, né, centralizado, que é o 2. Aqui você tem um elemento centralizado que é o 6. Quando você tiver, então, uma linha que é par,
você vai ter uma quantidade ímpar de elementos, então você constrói até aqui o elemento central vai ser o único que você tem e o restante vai ser simplesmente eu refletir, né, os outros elementos na ordem contrária. Então aqui é 1, 4, eu vou até o 6, como aqui eu estou numa linha par, eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, eu simplesmente reflito o 4 aqui e o 1 aqui. Isso diz o que para nós? Isso diz que, na verdade, eu poderia acelerar ainda mais a relação de Stifel, simplesmente observando que dois elementos que são equidistantes dos extremos, ou seja, que em relação aos extremos eles estão na posição que seria a posição do outro lado aqui, né? A uma distância em relação ao elemento central igual, esses elementos aqui sendo iguais, eu não precisaria construir toda a minha linha. Bastaria eu construir até o 6 e refletir, bastaria eu construir até o 10 e refletir, bastaria eu construir até o 3 e refletir. Então, esse segundo resultado, ele pode ser enunciado de maneira bastante simples, e também ele pode ser demonstrado de maneira bastante simples, da seguinte forma. Eu estou dizendo aqui, em outras palavras, que a combinação de K elementos tomados PAP é exatamente igual à combinação de K elementos tomados K menos P a K menos P. Basicamente, o que eu estou dizendo é isso. Por quê? Quando você olha para cá, do triângulo de Pascal, por exemplo, eu estou dizendo que esse elemento é igual a esse, né? Então, por exemplo, 1 mais 3 é igual a 4. Eu estou dizendo, por exemplo, que esse elemento aqui é igual a esse. Então, 0 mais 5 é igual a 5. 1 mais 4 é igual a 5. 2 mais 3 é igual a 5. Então, perceba que quando eu somar dois índices aqui e a soma der 5, significa que esses elementos vão ser iguais, vão ser idênticos. É o que de fato a gente está verificando nessa condição aqui, certo? Esse aqui seria o nosso um outro teorema, tá? Um outro teorema. Então vamos escrever aqui como sendo o nosso teorema número 2, certo? Isso é válido aqui, né? Para todo P e K, né? Para todo P e K pertencente aos inteiros não negativos. Ok? Então a maneira de verificar é bastante simples, né? Você pode usar simplesmente a definição, tá? A maneira de verificar é bastante simples. Por quê? Eu vou partir daqui da combinação de K elementos tomados PAP. Combinação de K elementos tomados PAP nada mais é do que K fatorial dividido por P fatorial, K menos P fatorial. Bom, eu vou apenas então utilizar aqui a propriedade comutativa, né? Já que a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso reescrever como sendo K fatorial dividido por K menos P fatorial vezes P fatorial. E P fatorial eu posso reescrever somando e subtraindo, né? Somando e subtraindo K. Então isso aqui é K fatorial dividido por K menos P fatorial vezes K menos P, aqui eu vou colocar então um colchete, né? Fatorial. Perceba que com essa escrita eu não alterei nada, isso aqui continua sendo P fatorial. Por quê? K menos K vai zerar, menos vezes menos vai dar mais, então sobra só o P fatorial. Acontece que escrevendo dessa forma, eu estou justamente com o meu combinação de K elementos tomados K menos P a K menos P. E aí está demonstrado esse segundo teorema. Então, com a relação de Stifel e esse teorema número 2, eu posso construir esse meu triângulo ainda mais rápido. Na nossa próxima aula, eu vou então continuar explorando propriedades do triângulo de Pascal. E nós veremos outras situações em que eu também posso chegar ao conhecimento de elementos do meu triângulo sem necessariamente calcular via combinação ou utilizar a relação de Stifel ou esse teorema número 2. Te vejo então no próximo vídeo.